Ô, gente, antes da gente começar essa aula que eu vou tratar das normas que regulamentam os cálculos das engrenagens, eu quero voltar no slide anterior porque eu cometi um erro e eu preciso mostrar para vocês que esse erro foi corrigido. Olha só, quando eu mostrei para vocês o critério de Lewis que a gente utilizou no nosso curso e comparei com o critério de Lewis que é apresentado no livro do Shigley, aqui nessa porção do lado esquerdo eu tinha apresentado para vocês alguns fatores modificadores de tensão cujos índices estavam incorretamente marcados como KO. Então eu já tinha alterado a descrição deles, mas eu me esqueci de alterar os respectivos índices, por isso eu peço desculpas, tá legal? Então vamos voltar ao início da aula de agora. Ô, gente, na próxima videoaula a gente vai dar sequência ao curso que é tratar do segundo critério de falha de engrenagens, que é o critério de Hertz. Só que na aula de agora eu quero fazer uma coisa que eu já devia ter feito ao longo do curso. Na verdade eu devia ter feito isso no início do curso de modos de falhas de engrenagem. Não tem aquela frase que diz que lobo bom é aquele que bebe na fonte? Então, eu deveria ter mostrado para vocês que essa daí é a norma base do nosso estudo, que é a ANSI-AGMA 2001-D04. Então, se você acessar esse link que eu estou te mostrando aqui no slide, você vai conseguir acessar o site da AGMA. Vamos fazer isso juntos? E aí, todas as vezes que a gente vem para o ambiente web, eu obviamente passo aqui nos respectivos sites de Elemento de Máquinas 2 da mecânica, Elemento de Máquinas 2 da automação e controle, e agora no portal de Elemento de Máquinas 2 da mecânica, só que o portal do noturno. O primeiro que eu passei foi o portal do diurno. E dependendo de quando você estiver assistindo essa aula, é bem provável que as siglas que dizem respeito às disciplinas tenham mudado. Mas tudo bem, o que importa é que o conteúdo provavelmente vai ser o mesmo. Então eu vou fazer igual um apresentador de TV que eu adorava, chamado Goulart de Andrade, que dizia o seguinte: vem comigo. Esse é o site da AGMA e nós estamos consultando justamente a norma que eu tenho interesse em explicitar aqui com vocês. Então, essa norma, ela oferece um método pelo qual diferentes projetos de engrenagem podem ser teoricamente classificados e comparados. Essa norma, por sua vez, não pretende garantir o desempenho de sistemas de transmissão de potência que contém engrenagens. É tipo a norma falando para você, olha só, eu te ensino a projetar, mas se vai funcionar ou não, daí é contigo. Não, é claro que eu estou brincando, né? É para descontrair. Essa interpretação fui eu quem dei para o texto que está escrito aí. E vocês devem estar prestando atenção que eu estou traduzindo aquilo que está aparecendo aqui na descrição do escopo da norma. E eu preciso deixar bem claro que eu estou brincando, né? Porque vai que a AGMA me coloca na seção de personas não gratas da associação, já imaginou? Bom, a norma continua dizendo que essas fórmulas fundamentais são aplicáveis para classificar a resistência contra o fenômeno de pitting, que é o mecanismo de desgaste superficial, e também para classificar a resistência à flexão dos seguintes tipos de engrenagem: engrenamentos internos e externos de engrenagens cilíndricas de dentes retos e engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais que tem perfil de dente que segue uma curva evolvente, e também para engrenagens que operam em eixos paralelos. Daí eu vou fazer uma breve interrupção aqui, porque você pode estar se perguntando como é que eu estou fazendo essa fórmula valer para engrenagens cônicas também. Ora, devido à aproximação de Threadgold, a gente pode calcular uma ECDR equivalente ou virtual. Mas o correto mesmo é utilizar um outro tipo de norma, que é essa norma aqui, ó, a 2003-D19. Essa norma é específica para engrenagens cônicas. Daí eu vou voltar aqui na norma de ECDRs e ECDHs, e a gente só não vai fazer isso, ou seja, a gente só não vai utilizar essa norma específica para cônicas aqui na nossa sala de aula, porque seria um método de cálculo detalhado para fazer uma coisa muito parecida. E a gente, infelizmente, não tem tempo para cobrir todos os detalhes de todos os tipos de engrenagem. Então, caso você precise fazer um projeto real, você tem que consultar as normas aplicáveis específicas para engrenagens cônicas. E é como eu te disse, você provavelmente vai utilizar um recurso computacional e esse programa, muito provavelmente, vai ter as tabelas, os gráficos e algoritmos específicos incorporados na sua programação. Aqui na disciplina, se você quiser projetar uma engrenagem cônica, pode usar esse método para ECDRs, lembrando que existe essa hipótese simplificadora. Essas fórmulas apresentadas na norma são feitas para avaliar a capacidade do dente, mesmo sob a influência de fatores que afetam a durabilidade superficial do dente e também influenciam a fratura no raio de arredondamento do dente. E quando a gente fala sobre raio de arredondamento do dente, essa é a região que a gente carinhosamente chama de pé do dente. Então, dando sequência ao que está no escopo da norma, tem uma frase escrita aí que eu acho bem interessante e que eu venho comentando com vocês ao longo de todo o nosso curso. Diz o seguinte, que o conhecimento e a capacidade de julgamento necessários para avaliar esses fatores de classificação vem de anos de experiência acumulada em projetar, manufaturar e operar
operar unidades de transmissão de potência que usam engrenagens. Os fatores empíricos que são usados nessa norma são de natureza genérica. Então, em situações mais específicas, essas normas da AGMA podem usar outros fatores empíricos que sejam adequados e mais convenientes para aquela determinada aplicação. E daí vem um comentário que eu acho muito interessante e relevante. A norma diz o seguinte, que essa norma deve ser usada por projetistas de engrenagens que sejam experientes e sejam capazes de selecionar valores razoáveis para os fatores empíricos. A norma fala claramente aqui o seguinte, que essa norma não se destina ao uso do público de engenharia em geral. E é claro, né? Eu sempre tento fazer as aulas de maneira descontraída para que não seja uma tortura para você assistir o que eu apresento aqui no canal. Então, isso que eu acabei de falar está escrito na norma e pode ser interpretado de diversas formas. Então eu vou usar uma pitada de humor aqui para chamar a atenção de que projetar engrenagens não é para qualquer um. É tipo uma maneira da AGMA fazer uma versão daquilo que aparece na televisão, você já viu? Não tente fazer isso em casa? Então, você deveria se sentir bastante especial, primeiro, porque você está assistindo aula no canal AFD, e segundo, porque você está sendo instruída e instruído para se tornar habilitada e habilitado para usar o que há de mais moderno e o que consta na literatura internacional. Doido demais, né não? Daí, minha sugestão é que você continue a fazer uma leitura do que consta aqui no site. E eu sei que essa aula pode ficar um pouco monótona, mas olha só o tanto de informação legal que a gente está tratando aqui. E também eu acho que vale a pena chamar a atenção de vocês para esse tema, porque como profissionais da engenharia mecânica, a gente quase sempre vai ter contato com projetos ou até mesmo vai esbarrar em situações que usam engrenagens como parte do sistema de transmissão de potência. Essas normas listadas aqui, elas podem ser divididas em 4 seções. São as normas propostas pela própria AGMA, normas propostas pela SAE, depois aparecem as normas propostas pela ANSI e pela AGMA. E por ANSI, eu quero que vocês entendam que é um acrônimo que diz respeito a American National Standards Institute. E também na 4ª seção a gente tem as normas que são da ASTM. E a ASTM é um acrônimo, uma sigla para American Society for Testing and Materials. E só para chamar a atenção de vocês, eu abri aqui o site da ANSI e também o site da ASTM Internacional para que vocês possam fazer futuras consultas. E daí eu vou voltar aqui na norma original e eu vou fazer com vocês uma descrição, na verdade uma revisão aqui dessas 3 primeiras sessões iniciais, senão a aula vai ficar muito extensa. Então olha só, a primeira norma trata de engrenagens de aplicações aeroespaciais. A segunda norma traz uma folha de informações e parâmetros geométricos que é utilizada para a determinação da resistência de durabilidade superficial e também da resistência à fadiga de ECDRs e ECDHs. A terceira e quarta normas tratam sobre ensaios não destrutivos que são feitos através do método de inspeção de partículas magnéticas para engrenagens que têm uso aeronáutico. A quinta norma é publicada pelas 2 instituições e ela traz as nomenclaturas, definições, terminologias e também as simbologias usadas em engrenagem. A 6ª norma é bem interessante e muito completa porque ela é um manual de materiais e tratamentos térmicos usados em engrenagens. Turma, essa norma aqui ela é muito importante mesmo porque ela serve para aplicações de absolutamente todos os tipos. A 7ª norma traz a inspeção de corrosão de têmpera superficial após a retificação de engrenagens. A 8ª norma traz um sistema de classificação de precisão através de medições tangenciais em engrenagens que têm o corpo de formato cilíndrico. A 9ª norma traz a especificação para medição de vibração lateral em engrenagens. A 10ª norma se trata de uma norma de engrenagens de propulsão marítima e aqui a norma recomenda somente a consulta à parte número 1, que é a parte de materiais. E aí, por fim, a 11ª norma trata de lubrificação de engrenagens para uso industrial. E vou parar por aqui só para que a aula não fique muito longa. Então vou voltar lá para o PowerPoint. Então, antes de encerrar a aula, e só para cumprir meu dever didático, que é baseado no total rigor e também na repetição das coisas, eu quero te mostrar que essa norma aí é aquela norma de engrenagens cônicas. E nós convencionamos aqui que, por simplificação, além das ECDRs e das ECDHs, a gente vai fazer o dimensionamento das engrenagens cônicas de dentes retos através da mesma formulação de ECDRs. Mas eu insisto, na prática, se você fizer o uso de um software comercial, ele provavelmente vai retirar os fatores empíricos de modificação de tensão através dessa norma aí. Então, na próxima videoaula, eu vou apresentar para vocês o critério de Hertz e a gente vai encerrar essa parte de modos de falhas em engrenagens. Até daqui a pouco.